Olá, seja bem-vindo a mais um ano do Pra Você Saber. 2005 chegou e com ele eu espero que muita coisa boa para mim e para você. Bem, eu acho que vocês devem ter lembrado que o ano que passou terminou com uma certa polêmica, digamos assim. Do nada, uma mulher desconhecida se tornou subcelebridade e uma pessoa exausta se tornou, digamos que, a vilã da história. Tudo isso por causa de uma coisa. Na verdade, por causa não, de várias coisas, mas começou por birra de criança. E é mais ou menos sobre isso que a gente vai conversar no episódio de hoje. Vamos começar nosso bate-papo de hoje, um dos primeiros de 2025. E a gente trouxe uma pessoa que você já conhece. Mas por que eu trouxe de novo esta pessoa? Porque vocês pediram muito, porque vocês elogiaram muito. E como ela já trabalha com criança, ninguém melhor para falar sobre birra de criança. Eu estou falando de quem? De Erika Chagas, nossa psicóloga querida. Seja muito bem-vinda para mais um episódio do Pra Você Saber. Oi, Andréia, obrigada mais uma vez pelo convite. Espero que todos também possam aproveitar, né, bastante, significativamente, porque o tema é bem interessante. É bem interessante e bem delicado, né? Isso. Porque a gente viu que do nada uma pessoa virou subcelebridade. A gente não está aqui para julgar, tá, gente? A gente não vai entrar no mérito da questão, o que aconteceu, o que não aconteceu, quem se deu bem, quem não se deu bem. Não é isso. O programa não é para isso. A gente quer falar sobre como lidar com uma criança fazendo birra, porque tem questões psicológicas por trás disso, né, Eric? Então, assim, você vê que uma criança que queria sentar perto da avó começou a fazer aquele tumulto todo no avião e descambou no que descambou. Então, eu não sei se pode ser definido, mas a gente pode dizer o que é birra. Então, a birra, né, quando a criança faz birra, é porque ela não está conseguindo ter a regulação emocional, ela não está conseguindo conter as próprias emoções. E muitas vezes é porque ela realmente não sabe ainda, não tem a maturidade suficiente para, né, agir da forma coerente, para conseguir controlar essas emoções. Então, acontecem as birras. Né? Como todo pai, como toda mãe já deve saber, e muitas vezes em momentos inesperados. Tem uma idade que isso acaba ou não? Por exemplo, sei lá, mais novinha, até os 5, 6 anos, ou não, não existe isso. É muito relativo, depende de criança para criança, né? De acordo com a capacidade também intelectual da criança, o desenvolvimento dela neurológico, para compreensão e para conseguir também compreender as emoções, a compreensão geral do contexto e as próprias emoções. Então, é muito relativo. Tem criança que consegue mais cedo, tem criança que consegue mais tarde. Também tem a ver com a questão da personalidade da própria criança, né? Que está em desenvolvimento. Então, são vários fatores. Mas isso a gente está falando de criança neurotípica. A gente não está entrando ainda na questão de crianças neurodivergentes, não é isso? Isso aí ela tá olhando o celular. No mínimo é a filha, Sofia. Mas não é birra, não. Não, não é birra, não. E é o alarme. Deixa eu desligar o alarme. Portanto, corta tudo, chega, E vamos vamos, seguir a vida. vamos. Desligou o alarme, vamos seguir a vida. Desligou o alarme. Então me Vamos fale, lá. você está falando isso de crianças neurotípicas. A gente ainda não entrou na questão de crianças neurodivergentes. Isso, exatamente. Porque é outro contexto, totalmente diferente, né? Certo. E o que é que o pai deve fazer? Pai, mãe, sei lá, responsável. Como deve agir nessa situação? Porque, convenhamos, é bem desagradável e bem. Não é vergonha a palavra, mas é bem. Me fugiu a palavra agora. É algo não agradável passar por birra. Tipo, criança no meio do supermercado se jogando no chão, pegando as coisas e jogando. Porque queria uma bala, porque queria alguma coisa. Como o pai deve agir? Como os pais devem agir nessa situação? Então, o que a gente indica, né, o que seria o mais indicado possível é chegar para essa criança, acolher essa criança para que ela entenda que a emoção dela é compreensível,
certo? Que esse pai, que esse adulto responsável compreende a emoção dela, compreende a frustração, a dor, o medo, né? Seja lá o que ela tá sentindo naquele momento. Então, ela precisa desse acolhimento inicialmente e, em seguida, que ela seja orientada que é normal, às vezes a gente não tem o que quer, é normal que isso aconteça e que ela precisa simplesmente ter calma naquele momento e ir conduzindo de outra forma, como lidar com aquilo ali, sabe? Tentar chamar a atenção da criança para outro fator, tentar trazer a criança até para o momento presente, de sensação do próprio corpo, de brincar, sei lá, com a mãozinha, com o pezinho, né? Enfim, o que puder fazer, né? Em termos de até atividade naquele momento, para fazer a criança perceber o próprio organismo, ensinar a criança a respirar também é importante, sopra a velhinha, cheira a florzinha, né? Um exercício bem comum que a gente faz. Então, são atividadezinhas simples, bobas, mas que ajudam bastante aquela criança. E, às vezes, só o fato de você dizer assim para a criança que entende ela, sabe? Que sabe que ela está angustiada, que ela está triste. Muitas vezes, só isso já faz ela se acalmar. Vamos trazer isso para uma perspectiva real. Vamos exemplificar. Estou no supermercado com meu filho e aí ele passou por aquelas gôndolas maravilhosas que já tem todas as balinhas ali na altura do olhinho dele, já para fazer com que, né, o olho dele fique sedento. E aí ele, mãe, eu quero. O bebê agora não dá. Mamãe tá sem dinheiro. Mas eu quero! Aí começa a gritar, se joga no chão. Eu, imbuída de toda a vergonha do mundo. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou manejar isso, meu filho? Porque muitas vezes, quando você começa a acolher a criança, ela dá mais escândalo. E aí os pais perdem as estribeiras. Perdem um pouco de paciência que está naquele momento, porque mistura com a vergonha de estar chamando a atenção. Como agir nesse momento? Eu sei que você já falou, acolher, mas vamos para a prática. Eu quero de forma prática. Qual é a grande questão? Quando a criança faz birra pela primeira vez, como esse adulto agiu? Sabe? Ele reforçou o comportamento? Ele não soube lidar com a emoção daquela criança? E ao invés de ensinar aquela criança o que é aquela emoção e como lidar com aquela emoção, ela entrou no mesmo processo, se sentiu tão doída quanto o próprio filho, e aí foi junto. E como é que funcionou, né, desde o primeiro momento, desde as primeiras birras? Porque a criança, ela não simplesmente chega num lugar, né, não é comum, não é o normal, digamos assim, a criança chegar num supermercado e dar chilique. Ela já fez birra em outros lugares, em outros momentos. E aí, o que os pais fizeram para conter? Sabe? E aí, quando o pai ou a mãe chega numa determinada situação em que ela não pode dar para a criança aquilo que ela quer, e aí, como é que funciona? É onde justamente, e é geralmente em exposições de ambientes sociais que isso acontece, né? Então, como esses pais estão lidando? Porque quando você está num ambiente controlado da sua casa, no seu lar, é muito mais fácil. E muitas vezes os pais querem finalizar aquele processo, aquela situação. Então a criança quer muito um sorvete, digamos assim, que está na geladeira. Aí fica insistindo, insistindo, faz birra. E o pai está dentro de casa, mas a mãe, então querem se livrar da situação e aí vai lá e dá. Certo? Então a criança está acostumada a fazer a birra e receber aquilo que ela deseja. Só que aí, quando você chega numa situação em que alguém te diz não, e aí faz o quê? Sabe? Então, são pontos que a gente precisa estar observando. Não é a birra que acontece no ambiente social, é como você já vem conduzindo as emoções dessa criança em casa. Porque isso tem consequências para o futuro. Uma birra não controlada pode reverberar num adolescente de que tipo? Geralmente, aqueles adolescentes que também não conseguem receber não, se frustra com qualquer coisa, tudo é muito grande, doloroso demais, todo obstáculo é gigantesco, parece que nada vai passar, aquilo é eterno, né? A dor dele é eterna e é a maior de todas do mundo, do planeta. Né? Então, assim, vem um pouco da questão do eu, né? Do egocentrismo mesmo, porque é o mundo, né, deles naquele momento, do adolescente principalmente, né?
Então, eles se veem muito no processo de transformação, de mudança, de experimentação, e aí as sensações são muito intensas, né? Aí a gente tem um outro passo que é, e na vida adulta, como é que isso acontece? A mesma coisa. Não consegue receber um não de um chefe, não consegue receber uma crítica, são pessoas muito frustradas, às vezes tem muito medo de receber uma crítica ou de errar, de falhar em algum ponto, enfim. São pessoas que se cobram muito também, né? Também pode, na verdade, repercutir de várias formas diferentes, né? Mas a dificuldade de receber um não, quando acontece desde a infância, vai para a adolescência com o mesmo processo e chega na vida adulta, né, fica bem difícil a pessoa não apresentar os comportamentos desadaptativos. A gente vê ultimamente que os pais da nova geração, eles tendem a não vetar muito os filhos. Talvez seja um comportamento que esteja muito presente. Mas quando eu era criança, eu tive tal privação. Não vou deixar meu filho passar por tais coisas. Quando eu era criança, eu tive muito não do meu pai. Não vou fazer. Esse não é um comportamento sadio. Olha, é muito relativo, certo? Por quê? O que os pais precisam entender? A dor deles não vai ser necessariamente a dor do filho. O que é que cada situação requer daquele pai, daquela mãe? São comportamentos diferentes que precisam ser avaliados. O seu filho não vive na mesma época que você, então existe uma outra realidade para essa criança, né? Outro ponto que a gente também precisa entender é: você passou por determinadas dificuldades, determinadas dores lá na infância, mas que adulto você é hoje? Isso te fez forte? Isso te fez ter orgulho, sentir orgulho de si mesmo em algum momento da sua vida? Então, tudo que você passou foi necessário, entenda, né? Porque às vezes a gente olha muito para a dor, mas o que aquela dor me fez aprender, né? Porque tudo na vida gera um aprendizado. Então, se eu tenho orgulho da pessoa que eu sou hoje, eu preciso entender que eu passei por aquilo e aquilo me ensinou. Embora não sem dor, mas ensinou. Então, o que eu posso fazer pelo meu filho? Eu não preciso repetir o mesmo comportamento e a mesma situação. Eu não preciso dizer não para o meu filho de uma forma rude, mas eu sei que eu preciso dizer não. Só que aí eu estou me espelhando no meu passado, na minha vida, porque eu também recebi não. E agora eu faço o quê? Eu digo sim o tempo todo? Não. Eu posso dizer o meu não de uma forma diferente, de uma forma mais explicativa, de uma forma mais lúdica, que a minha criança entenda, de acordo com a idade dessa criança. Então, existem as formas de fazer. Isso não quer dizer que você tenha que abominar totalmente os seus conhecimentos, o seu processo de vida, né? O que você aprendeu com a sua família, dentro do seu núcleo familiar. E é ponderar mesmo, ponderar, avaliar o que é que me cabe, o que é que eu tiro de bom disso, o que é que eu posso passar também para o meu filho. A gente está num período em que os pais são obrigados, digamos assim, a ir à caça do material escolar, né? Mochila, farda, tênis. Leva a criança ou não? Deixa ela em casa. Então, é o dilema de todos os anos. Pode-se levar a criança a partir do momento em que você percebe que essa criança tem uma compreensão do que pode e o que não pode. E que ela vai conseguir lidar com a frustração, certo? Se você, como mãe, como um pai, sabe que sua criança não vai conseguir lidar, que vai chegar no ambiente, né, na loja, enfim, e ela vai buscar, claro, o mais bonito, o mais brilhoso, o mais colorido, o mais caro. Então, o ideal é que você não leve, certo? Ou, se você entende que seu filho consegue lidar com a frustração e você vai dizer não, e ele vai ficar tristinho, mas vai ficar bem, também não tem problema. Tá ensinando também aquela criança qual o limite das coisas. Então, olha, filho, esse aqui, esse produto X, Y, Z, você pode escolher entre eles. Esses aqui você já não pode. E sua criança consegue levar isso numa boa? Ótimo. Embora não sem dor, né? Muitas vezes com a carinha triste, mas escolhe entre o que você selecionou. Mas vai e consegue concluir o processo. Mas se sua criança não faz isso, não tem essa maturidade, não consegue ainda, vai treinando e vai trabalhando com essa criança em casa.
Não leva para a loja de material escolar para comprar o material, para escolher, para testar a maturidade emocional dessa criança naquele momento, né? Érica, me fala uma coisa. Essa frustração da birra, quando vai ficando mais velho, tem a ver com não saber perder? Deixa eu explicar melhor. Crianças que na escola estão sempre competindo. Crianças que na escola não aceitam tirar uma nota que seja menos que 10. Crianças que quando chega o final de ano nas escolas, de certa forma eu nem concordo quando a escola faz aquele ranqueamento para dar medalha dos melhores alunos. Eu acho que é uma coisa que acaba mais prejudicando do que ajudando. Isso tudo começou lá atrás também ou não? É um outro tipo de comportamento? E como a gente deve, como os pais ou como os tios, como, né, avós, devem conduzir essa situação? Então, eu digo sempre que cada cabeça é um mundo, né? Então, pode ser que a dificuldade de receber um não, a frustração, comece na infância e vá, né, para o contexto escolar dessa criança e apareça comportamentalmente falando nesse sentido. Sim, pode ser, certo? Mas é muito relativo. Tem criança que se cobra, mas que não tem necessariamente que ter passado por esse processo da frustração, do não, enfim. Então, é muito relativo. Só que vamos entrar no contexto da criança que se cobra bastante, né? Na criança que não consegue, que compete muito, porque não consegue perder, enfim. Então, às vezes é essa dificuldade de receber um não, se sentem inferiores, se sentem menores. Geralmente, elas também associam o sim ao amor. Então, se eu ganhei, é porque meu pai ou minha mãe me ama, né? Eu estou sendo amado aí nesse momento. Se eu recebi um não, então não me ama, então, né? Então, para a criança é muito dolorido. E aí é onde ela precisa entender o que é cada emoção, aprender sobre as emoções, como sentir. Mesmo porque você entenda, veja, nós adultos já temos uma certa dificuldade, né? Quando a gente não faz um treino das emoções, não consegue aprender sobre as emoções de fato, a gente já tem uma certa dificuldade em identificar essas emoções. O que é que eu estou sentindo agora? Tem gente que traz de uma forma muito vaga, eu não sei, uma coisa assim, um frio na barriga, e não consegue identificar e nem nomear aquela emoção. Então, ela não me diz que é uma angústia, é um frio na barriga, ela não me diz que é uma ansiedade, ela diz que é uma palpitação, uma coisa assim, o coração acelera, uma gastura, né? Uma coisa assim na minha cabeça que eu não sei o que é. Então, muitas vezes as pessoas não sabem nomear as próprias emoções. Como eu vou ensinar para uma criança aquilo que eu não sei? Então, você percebe, e aí eu retomo o caso da mãe, né, em relação ao avião e tudo mais, que ela não conseguia, provavelmente, nem controlar as próprias emoções. Ela não estava conseguindo receber aquele não também. Entendi. É como se ela tivesse tomado a dor do filho. Então, ao invés de ela tentar orientar aquela criança, para aquela criança se acalmar e tudo mais, ela foi para aquela criança reforçou um comportamento. Reforçando o comportamento como se fosse assim, você pode tudo. Né? E aí tem uma tendência muito grande de quando esse tipo de comportamento é reforçado pelos pais, de que a culpa sempre é do outro, né? No mundo, a culpa é sempre do outro e você pode tudo. E isso acaba gerando uma comoção social, porque se trata de criança e aí o certo e o errado acabam saindo meio que de cena, né? E a gente tem que ter o cuidado porque a gente tem os dois lados da moeda, né? A gente tem ali uma mãe cansada, obviamente, porque quem é mãe sabe. Existe um cansaço, uma responsabilidade, cobrança, uma preocupação muito grande para quem é mãe, certo? A sociedade cobra muito das mulheres como mães também. E aí você vê ela ali cansada, provavelmente cansada da própria viagem, do só dar um baixo processo, naquilo, né? Exato. E ela não conseguiu conter também as próprias emoções. E tem o outro lado de uma pessoa que estava na razão dela, né? Estava no lugar dela, no lugar de direito, e aí ela exerceu o direito que lhe cabia. E foi calma, pacífica, tranquila, segurou também as próprias emoções e deixou a coisa fluir. Então, assim, a gente tem os dois lados, a gente tem as duas visões. Seria uma bobagem para ela, de repente, ceder o espaço? Seria. Mas
Por que a repercussão tão grande? Porque também existe ali uma situação de uma mãe que não conseguiu controlar a emoção que ela estava sentindo e nem conseguiu orientar o filho e ainda tomou aquela dor para ela. E de uma terceira pessoa que gravou tudo isso, que tomou as dores, mais ainda, e que gravou. Aí eu vou sair um E pouquinho da expôs. nossa conversa, assim, do fio condutor da nossa conversa, e vou perguntar: por que viralizou tanto? Por quê? Que uma situação que deveria ser ali interna, né? Sei lá, até corriqueira não deve ter sido a primeira e também nem será a última. Mas por que tomou essa proporção toda no país? Então, a gente vê hoje em dia muito que as pessoas dão muito ibope para coisa que é, digamos assim, fofoca, né? Para o que é polêmico, para o que gera intriga, digamos assim, né? O que é confusão. Dificilmente você vê viralizando um conteúdo que é educativo, que é, né, mais Good vibes, paz e amor. exatamente. Então, viraliza rápido, né? Essas coisas, confusão, briga, tá viralizando. E aí a pessoa vira, né, o boom do momento. Aí eu volto ali puxar. Viraliza por quê? A sociedade tá com algum probleminha assim? Tá meio doentinha ou não? Pode ser que sim, também. A gente vê muito caso, né, de pessoas que acompanham muitas redes sociais para viver a vida do outro. E é fácil você estar atrás de uma tela alfinetando. É muito fácil, né? Muitas vezes as pessoas nem aparecem, só vão lá, comenta, fala, xinga, briga e também não tem noção do impacto que aquilo vai causar na vida do outro, né? Só quando passam por isso entendem o tamanho, a proporção, né, que é para uma pessoa que está sendo criticada, que está sendo muitas vezes Exposta. exposta, recebendo xingamentos e tudo mais numa rede nacional, né, digamos assim. Agora vamos fazer uma brincadeirinha assim, né? Levando em consideração avós e avós. Eu falo em casa, né? Eu sempre disse pra minha mãe que ela é a avó pra. Não é desculpa, mas é verdade. Pra tirar os netos do que os pais falavam. Então, assim, se criou muito essa coisa de que avô é pai e mãe com açúcar, né? Porque eles não fizeram aquilo para os filhos, eles foram muito rígidos com o filho, e quando chega na hora do neto, tudo é permitido, tudo é permissivo. Esse conflito, né, de não do pai e sim dos avós, na cabeça da criança, como é que isso reverbera? Na verdade, os pais precisam impor, saber se impor, né, para a criança. Independente do que os avós falem, é preciso que o pai saiba se impor, os pais, né, em si, saibam conduzir a situação, até para não ofender nenhuma das partes, né? É um lugar de delicadeza, de gentileza. Então, a gente tem que ter sempre esse cuidado. Mas o que é que acontece? Os avós, eles têm a função deles, né? E qual é a função do avô e da avó? É, Estragar de os netos. fato, aquela velha história, estragar. Avô e avó é para estragar. Por quê? Porque é o lugar de doçura mesmo, de aconchego, da brincadeira, né? Quem tem um avô e uma avó sabe o que é isso, né? A maioria dos casos de crianças, inclusive, que tiveram esses contatos, né? Esse contato com o avô e a avó muito próximos, tem marcas assim para o resto da vida, né? São marcas muito positivas para o resto da vida. Então, na maioria dos casos, obviamente. Mas assim, qual é a questão, né, que os pais mais reclamam quando os avós precisam cuidar dessas crianças? Quando precisa ficar sobre os cuidados deles, para que os pais possam trabalhar, né? Enfim. Aí fica um pouco assim complicado. Por quê? Porque existe aí a mudança dos papéis.
Quando o avô e a avó vai ficar com a criança, no sentido de se cuidar, né, da responsabilidade, não é só um fim de semana que está indo para lá brincar, não é só um momento do dia, não é só isso. É um cuidar mais específico. Então, precisa aí refinar um pouquinho, porque o papel está sendo transferido. Então, o pai não está ali, a mãe não está ali. Então, os avós vão precisar ser um pouquinho mais rígidos, né? Porque o que acontece? Essa criança vai ficar muito mais tempo sob a influência desses avós do que dos pais. E se os avós não auxiliarem nesse sentido, que tipo de criança, de netos eles estão criando? Né? Porque aí a responsabilidade recai sobre eles. Sim. Né? A partir desse momento, do momento que eles estão cuidando mesmo, de fato, tomando essa responsabilidade, eles estão conduzindo, eles estão levando. Então, tem que parar para pensar nessa responsabilidade. Né? A mesma coisa aqui, você deixa a criança na escola, você espera que a criança tenha, ou que a escola, enquanto instituição, se responsabilize pela criança até um determinado ponto, certo? A mesma coisa com os avós, a mesma coisa com a tia. Então, a função muda a partir do momento que é colocado para essa pessoa, né, a responsabilidade em termos de cuidar mesmo por mais tempo. Você falou em escola. Qual seria o papel da escola, né, diante dessas crianças que têm um chip muito avançado, dessas crianças que em casa às vezes fazem birra e recebem tudo que desejam, de crianças que levam isso para dentro da sala de aula e querem impor esses desejos, essas vontades que não foram freadas em casa. Qual o papel da escola diante desse novo aluno, desse novo público? Olha, a escola, eu acredito muito que ela continua fazendo muito bem o papel dela, de ensinar regras, limites, o que pode e o que não pode. E o mais interessante é que é justamente no ambiente escolar que a criança birrenta aprende que aquilo que ela está fazendo é inadequado. Ela começa a se sentir constrangida diante dos colegas. Ela começa a ter vergonha diante dos colegas. Por quê? Os coleguinhas não fazem aquilo, mas ela está fazendo. E ela começa a se comparar, né? Olhar para fora para entender se eu estou adequada àquele contexto, àquela situação ou não. Então, a criança ela já consegue fazer esse movimento. E aí é quando ela começa a agir de forma diferente. É tanto que os pais dizem, olha, na escola ele não faz. Por quê? Porque na escola ele não tem essa possibilidade. O professor, os coleguinhas, o ambiente, o contexto não permite a ele fazer esse tipo de birra. Ele sabe que ele não vai conseguir, ele não sabe que não vai ganhar, não vai receber, né? Porque existem as regras e ele já entendeu quais são as regras. Se na escola funciona, por que em casa não funciona? Porque aí vem da questão dos pais mesmo. Depois que a criança já acostumou a fazer birra e conseguir, né, aquilo que ele deseja, para tirar esse comportamento e fazer a criança entender de uma outra forma, é um pouquinho mais difícil. Então, vai dar um pouquinho mais de trabalho, obviamente. Né? Portanto, diga não desde o início. Né? Eu digo sempre que a velha frase, né, que os nossos avós já usavam, a educação de casa vai à praça. Então, sim, o cuidado que você tem com sua criança em casa precisa dessa atenção. Não é porque está em casa está tudo bem. Não, precisa dessa atenção nos detalhes. O que acontece? Pais cansados que trabalham muito, mães cansadas que trabalham muito, que trabalham fora, que precisam, sabe, de terceiros ou de outros recursos para poder cuidar dos filhos. E aí, o que acontece? Elas não conseguem enxergar nem viver determinados momentos que vão permitir a ela fazer essa regulação, dar um não, acolher. Então, ela não está com a criança. Ela passa o dia trabalhando, chega de noite em casa, vai fazer o quê? Muitas vezes não tem tempo, muitas vezes não tem tempo nem da criança se expressar. O que ela sentiu, o que aconteceu no dia, e de fazer alguma coisa que mostre àquela mãe que ela não está conseguindo ter regulação emocional, sabe? E aí também os pais cansados se sentem culpados e vão tentar compensar a falta, a ausência, né? Principalmente a mãe, geralmente é muito sentimento de culpa, e aí quer compensar. Onde é que os pais entram nisso? Entender que até que ponto compensar meu filho está sendo de fato benéfico para ele. Que às vezes o compensar é um premiar, né? É o premiar.
E aí a criança se sente toda, né? O reizinho da casa, né? Eu tô ganhando, tô sendo recompensado pelo quê? Qual o esforço que eu tive? Então ele começa a entender que ele ganha sem esforço. Isso, exatamente. E a criança, ela vive no modo realização de desejos, né? Ela quer realizar os desejos dela, ela quer o tempo todo fazer aquilo que ela gosta, que ela acha que é legal, interessante. Se você botar a criança no parquinho e deixar o dia inteiro, ela acho que se diverte o dia inteiro no parquinho. Por quê? Porque ela está naquele modo mesmo de satisfazer as próprias necessidades, o desejo dela, né? Então, cabe aos pais dar o limite, regular, colocar as regras, pontuar o que pode, o que não pode, por quê, né? Que é também importante explicar, não adianta só dizer não pode. Não, por que não, né? Ô, Érica, você falou uma coisa e eu me lembrei muito da relação das crianças com a tela, né? É um problema que tem se alastrado, digamos assim, e que recai um pouco nessa coisa de a criança, não estou com tempo, ou eu cheguei cansada e eu preciso descansar e ela está aqui e está me abusando, toma o celular. Ai, chega, menina, para de chorar, toma o celular. Isso tem criado uma geração de pessoas com problemas. E eu falo problemas também de saúde mental, ou não? Com certeza. Esse acelerar dos aparelhos eletrônicos, né, das telas, muitas vezes faz com que a criança desaprenda a brincar. Ela não tem paciência para nada, porque na tela tudo é mais gostoso, acelerado, é rápido, é colorido, sabe? Então, assim, ela não consegue mais ter paciência, ela traz a dificuldade na questão da atenção, da concentração, né? E as telas muitas vezes são utilizadas como refúgio mesmo, né? Não estou aguentando mais, eu sei que meu filho fica quieto com o celular, então eu dou o celular para o meu filho. É mais fácil? É. Infinitamente mais fácil. Mas isso não quer dizer que é bom. Qual é o preço que você vai pagar lá na frente? Altíssimo. Com certeza um preço muito alto. Porque a criança pode, inclusive, desenvolver um transtorno de ansiedade, né? O próprio TDAH. Então, assim, tem questões que podem ser desenvolvidas, né, neurologicamente, a nível neurológico, porque a criança foi exposta às telas muito cedo. Não é legal, não é bacana. E não só neurológico, quase não sai. Mas oftálmico também, né? Tem crescido o número de crianças que têm cada vez mais usado óculos mais cedo. Exatamente. Então, são dificuldades que as crianças vão criando, né? Adoecimento que a criança vai recebendo por conta da exposição à tela, que a gente está começando, né, a identificar o nível da gravidade dos danos causados conforme o tempo vai passando, né? Então, tá aumentando, vem uma crescente nos últimos anos, principalmente depois da pandemia, né? Que se fortaleceu muito essa questão do uso das telas e tudo mais. Então, assim, a médio e longo prazo, a gente não sabe o tamanho, né, a profundidade do dano que realmente isso vai causar. Mas a gente já vê que já está causando muito dano à saúde. Qual o perfil das crianças que você atende? Assim, porque você, para quem não sabe, Érica, além de fazer um trabalho com mulheres que têm transtorno de ansiedade, né, Érica também trabalha com crianças de 3 a 6 anos. De 6. De 3 a 6? Não, de 6. De 6 a 8. 6 a 8, perdão. De 6 a 8 e também com os pais, né? Então, assim, qual é o perfil dessa criança? Por que uma criança de 6 anos de idade ou até de 5, já, embora o seu público maior seja esse, mas já deve ter tido casos de crianças mais novas, por que elas chegam? Por que elas têm que fazer um tratamento psicológico? Por que ela tem que ter um acompanhamento de um profissional de psicologia? Muitas vezes porque os pais não conseguem lidar com a dificuldade emocional do filho. Não sabem ensinar aquela criança a ter regulação emocional, não sabem mostrar para a criança o que é cada emoção, o que ela está sentindo. A criança fica cada vez pior, porque ela não consegue também identificar, ninguém ensinou, ela não sabe, né? E aí chega
geralmente com as crises de ansiedade, geralmente com, às vezes, até sintomas físicos. A criança já está tendo sintomas físicos, né, de tremores, sudorese, às vezes apatia, desânimo. Às vezes a criança também tem alguns sintomas, assim, pontuais de desmaio, né, enfim. Por quê? Porque ela não está conseguindo ser acompanhada, ser orientada e chegou num nível muito alto daquele humor, daquela emoção. E aí, tudo que é excesso gera adoecimento, vira patológico, né? Então, o que as crianças mais apresentam hoje quando chegam para mim, geralmente quando os pais trazem, né, que chega, o pai e a mãe já estão com um processo também interno e apresenta essa criança também com um certo grau de adoecimento, né? E aí eu oriento que esses pais também entrem em terapia, né? Geralmente encaminham, façam as orientações necessárias e faço o encaminhamento, né? No caso dos pais que eu acompanho a criança. E no caso dos pais em que eu não acompanho a criança, é outro profissional que acompanha, eu faço a orientação desses pais, né? Faço acompanhamento com esses pais. Geralmente as mães, né? Lembrando que o que a criança fala, não, os pais não sabem e vice-versa. Isso. Geralmente eu não faço o acompanhamento, por exemplo, do pai e da mãe com a mesma criança que eu atendo, certo? Então, assim, a criança está sendo atendida por outro profissional, eu posso acompanhar esses pais. Entendi. Certo? Eu atendo a criança, eu não acompanho os pais. Eu faço a orientação para eles nos momentos necessários, né? Dou feedback que é necessário, que é importante em relação à criança. Observo o que aquela criança está precisando e qual a interferência que está tendo em casa, que eu não estou conseguindo evoluir um determinado padrão com aquela criança. E aí eu tenho que chamar esses pais para pegar o gancho de onde é que está vindo aquele, né, aquele reforço de comportamento e fazer a modificação, solicitar, né, que eles façam a modificação para que a criança possa evoluir. Né? Érica, tudo tem que ser conversado com a criança. Por exemplo, separação dos pais, a criança tem que saber. Morte de um parente, a criança tem que saber. Como é que tem que se abordar isso com as crianças? Porque, pelo que eu entendi, tudo que não é conversado vai gerando um problema e vai causando um problema que é até físico. Isso. É necessário, sim, passar para as crianças as coisas que estão acontecendo dentro do que é do limite de compreensão delas, certo? Então, assim, morreu uma pessoa na família, ela precisa saber. Mesmo Nada porque... de que virou uma estrelinha. Não, você pode contar a história de que virou estrelinha. É a forma que você vai estar passando para a criança, né? Mas ela precisa entender que aquela pessoa que virou estrelinha foi porque ela morreu, né? E aí, desencarnou, enfim, depende da linguagem religiosa de cada um. Mas ela precisa entender. Por quê? Vai ter toda uma comoção em relação àquele falecimento. Vai ter um monte de gente falando coisas, né? Ela vai perceber o clima, o ambiente, ela vai perceber a mudança no contexto. Só que se ela fica alienada à situação real, ela vai criar os medos. Vai criando medos, vai criando coisas na imaginação dela que não estão adequadas ou não estão, de fato, relacionadas ao que está acontecendo. E essa criança saber de fato o que está acontecendo através de uma linguagem adequada e apropriada para que ela realmente consiga compreender de acordo com a faixa etária dela, é necessário. E aí ela vai viver o processo. Mas eu não quero que meu filho fique triste e tal. É melhor que seu filho fique triste hoje e aprenda a lidar com a emoção da tristeza do que seu filho gere um trauma, um bloqueio e lá na frente tenha que lidar e trabalhar um luto de qualquer forma, né, na vida adulta. Porque alguém que virou estrelinha não foi contado para ela que essa pessoa virou estrelinha, que essa pessoa faleceu, que essa pessoa não vai voltar mais, mas vai continuar lá no coraçãozinho dela e tudo. Mas assim, essa história não foi contada. E aí ela cria o quê? Um medo. Vai criando medo, vai criando trauma, Medo de ficar repente. sozinha. Medo de ficar sozinha, medo do escuro.
achando que tem alguém em algum lugar escondido. O bicho-papão embaixo O da bicho-papão cama. embaixo da cama, né? Vão criando-se os medos. E aí é mais difícil de trabalhar. Isso a gente falou até agora de crianças neurotípicas. E quando se trata de criança neurodivergente, uma criança que tem uma necessidade maior de atenção, que os pais precisam abdicar de muita coisa para poder dar o mínimo suporte para os filhos. Como é que a moeda vira? É. Então, geralmente eu não acompanho, né, os casos, mas de criança neuroatípicas, mas as orientações que eu dou, né, quando acontece de algum pai, né, aparecer com uma criança assim, é que tente também conversar na linguagem dela, até que ponto essa criança entende, até que ponto essa criança não entende. Ela consegue ter a percepção, né? Até que ponto a patologia dessa criança afeta ela para que você consiga ter esse contato, essa conversa. Mas assim, é um contexto totalmente diferente. Até a questão da birra. Sim. Porque aí uma criança com autismo, por exemplo, a regulação emocional dela, vai ter muita dificuldade. Muita dificuldade. E também dependendo do grau, né, de autismo. Então, assim, muda totalmente do contexto, vira totalmente a chave. É outra realidade que precisa ser avaliada, que precisa ser trabalhada de acordo com a especificidade do caso. Eu vivo dizendo sempre que, assim, terapia deveria ser, primeiro, política do SUS, para todo mundo. As permissões, as negativas, isso tudo requer um traquejo, requer uma forma de lidar bem específica, né? Então, assim, se você tivesse que orientar, por exemplo, um pai, uma mãe, os pais também têm que estar abertos, né? Porque não adianta Isso. você orientar que um comportamento diferente do filho, ele busque a ajuda de um psiquiatra, ou psicólogo, perdão, de um psicólogo, porque se ele entende que não precisa, ele também não vai. Mas qual seria o caminho? Um clínico, né? E o clínico encaminhar, como é que você lidaria, assim, quais os conselhos que você daria para quem ainda não é pai e mãe, para quem é tio, enfim, qual o conselho que você daria para as pessoas que têm crianças, que estão perto de crianças e que notam algum comportamento que não está muito legal, que você acha que é um pouco excessivo, é um choro demais, é um falar alto demais, é um se esconder demais, né? Algo demais. Então, se está excessivo a ponto de chamar a atenção, terapia. Com certeza, terapia. Agora, é importante a gente lembrar que uma criança que apresenta um adoecimento tem uma grande possibilidade de estar também num contexto em que algo esteja inadequado ou desadaptativo para aquela criança. Então, não é a criança sozinha, por si só, Do nada. porque é essa Dormiu e criança que é acordou. problemática, né? Já ouvi muito, mas essa criança é muito problemática. Desde que nasceu, essa criança tem problemas, e dá problema, e dá trabalho, e faz isso, e faz aquilo. Então, muitas vezes, a culpa é jogada em cima da criança. Mas, quando a gente vai avaliar o contexto, as relações, o ambiente, tem alguma coisa ali que adoece aquela criança. Ninguém adoece do nada, né? Agora, a terapia vai revelar onde é. Vamos parar para observar onde é que está o erro, né? Para que aquela criança esteja apresentando comportamento. Mesmo porque, quando ela apresenta um comportamento inadequado, ela está mostrando que não tem alguma coisa que não está legal. Já é um sintoma, né? É um sintoma. Então, ela está dizendo assim, de certa forma, assim, internamente, ela está gritando por ajuda. Uma criança que apresenta birra, que chora, que grita, ela está desesperada por ajuda porque ela não consegue lidar com aquilo que ela está sentindo. Então, ela grita. Quando ela vai se tornando adolescente, isso descamba também para a questão das mutilações? Também. Automutilação, porque não consegue lidar com a dor, com medo, com não ter alguma coisa, né? Infelizmente, a gente está numa geração que está aparecendo muitos casos de jovens que se automutilam porque estão recebendo negativas.
um não porque não ganhou um iPhone, porque não ganhou, sei lá, o videogame, né, mais atualizado, porque não pode ir para casa do coleguinha, da coleguinha. Então, assim, toda vez que recebe um não consegue lidar com aquela emoção. E, geralmente, é o que a gente diz, esse não está associado ao quê? Então, geralmente, a crença que eles têm é que o não vem com o não amor, né? Que aquele não é porque aqueles pais não o amam. E aí, por isso que estão dizendo não. Então, eles associam. Então, é bom que os pais comecem, por exemplo, começou a usar uma roupa diferente, começou a usar muito casaco, prestar muita atenção. Sempre. Filhos é sempre ponto de atenção. Sempre. Por quê? A criança precisa de orientação, o adolescente precisa de orientação. Muitas vezes o adulto também precisa de orientação, de um olhar, né, desse pai, dessa mãe. Porque a gente cresce e a gente precisa do olhar de fora, externo, da família, né? Seja da família em relação a pai e mãe, ou esposo, esposa, enfim. A gente precisa do olhar dessa família. Sempre. Nós vivemos, evoluímos, aprendemos, mas estamos também expostos a novos desafios, né? Então, a conversa, o olhar atento, a audiência compreensiva precisa estar presente durante a vida. Só que isso não é fácil, principalmente para pessoas cansadas. Né? Então, o que é que faz? Faz o que dá. Eu consigo ter 1 hora de atenção com minha filha no dia, dá essa hora de atenção para essa criança, né? Senta com ela antes dela dormir, conversa um pouquinho, tenta entender o que foi, como é que foi o dia dela, mesmo cansada, mas tenta ouvir um pouquinho, né? A narrativa dela. Tem criança que fala muito, então aproveita isso, né? Eu só consigo no fim de semana ter um tempo de qualidade com minha filha, com meu filho. Tudo bem, ouve, mas dá àquela criança o privilégio daquele momento ser exclusivo para ela. De você estar presente com ela, né? Isso, estar presente de fato, né? Porque tem pai e mãe que acha que estar no ambiente com a criança é a mesma coisa de estar presente e dando atenção à criança. Já ouvi muitos pais dizendo, mas eu passo o dia inteiro com essa criança em casa, como é que ela não tem atenção? Porque você passa o dia inteiro fazendo coisas da casa e não com a criança, interagindo com ela, conversando com ela, olhando para ela, brincando com ela. Então, isso não está acontecendo. E a atenção para a criança é necessário. A criança, ela dá vários sinais. O tempo todo ela está nos dando sinais, né? De estar gostando, não estar gostando, conseguiu dar conta de alguma coisa que ela está fazendo ou não conseguiu dar conta. Ela apresenta sinais. As carinhas, os gestos, né? A maneira como ela se comporta, são sinais o tempo todo. Cabe a nós observarmos. E eu digo sempre, não é quantidade de tempo, é qualidade do tempo. Então, eu não posso ficar com meu filho 24 horas dando a ele essa atenção. Eu trabalho, eu tenho isso, eu tenho... Ok, beleza, mas qual o tempo que você tem para o seu filho? Como você usa esse tempo quando está com ele, Isso, e né? como usa esse tempo. Porque tem pai que chega, está cansado e passa a vida, a semana inteira, a vida inteira assim. Tô cansado, tô cansado, tô cansado. Mas a gente senta para assistir. E o diálogo, e a conversa, e o olhar para essa criança, e a atenção para essa criança. Tá onde? Em que momento? Mas a gente joga bola. Né? E o conversar. E em que momento você perguntou se essa criança gostou de jogar bola, se não gostou, se foi ela divertido. queria fazer aquilo. Exato, se realmente queria fazer aquilo, se foi divertido para ela, né? E na hora que ela, por exemplo, apresentou um momento de não conseguir fazer um gol e aí se chateou e tudo, você conversou com aquela criança, entendeu o processo dela, fez ela entender que você compreende, que você, né, tem a empatia, né? De compreender, de acolher, de se posicionar e também, quer queira, quer não, né? Faz parte do processo de empatia você sentir junto com a criança, né? Sentir, mobilizar as suas emoções em relação à situação em si. Então, em que momento você fez isso? Porque, às vezes, só o fato de ser empática, né? Como eu disse, faz com que a criança já acalme, já se sinta acolhida, né? Porque você olhou e você mostrou para ela, olha, eu entendo você. Eu te vejo. Eu sei que tá doendo. E tá tudo bem, porque assim, faz parte da vida sentir medo, dor, frustração, né? Angústia,
Faz parte. Tá tudo bem. Olha, o papai também sente isso de vez em quando. E é chato pra caramba, eu te entendo. Mas vamos ver o que mais a gente pode fazer. Vamos ver, vamos compreender essa situação de que realmente não dá para fazer isso agora, mas a gente tem outras coisas legais que são possíveis, né? Então, tudo é como você faz, é a linguagem que você utiliza, a atenção que você dá para essa criança, né? Tá nos detalhes. E aí vamos sair da criança, a gente já está caminhando para o final, viu? Eu sei que é muita coisa, é muita questão, mas vamos voltar de novo para o adolescente que está em fase de fazer o tão esperado Enem, né? Que a gente sabe que às vezes é um estresse enorme, né? O vestibular, desde a nossa época, ele já era uma coisa que estressava, mas eu tenho a impressão de que da época que eu fiz vestibular para hoje, o estresse mais que quintuplicou. Crianças não vivem mais, ou adolescentes não têm mais tempo porque estão dentro da escola de manhã, tarde e noite. Porque saem da escola e continuam pensando na prova do Enem, no que vai fazer. E aí, muitas vezes, ele faz o curso porque o pai queria que ele fizesse e não teve essa escuta de saber o que é. As escolas preparam muito para os cursos de elite, né? E muitas vezes a criança está numa escola que prepara para o curso de elite, mas ela não quer aquele curso de elite. Ela não quer ser médica, ela não quer ser engenheiro civil, ela não quer ser advogado, ela quer ser um professor. Ela quer ser um artista plástico. Fala um pouco sobre isso. Certo. Então, cabe observar cada criança, cada adolescente, cada jovem, né? Aí a gente entra mais no contexto adolescente. Cabe observar esse adolescente, entender seus desejos, seus sonhos. Ah, é ruim as escolas prepararem? É ruim toda esse engajamento, horas de estudo? Não. Mas em que contexto passa a ser ruim? A partir do momento em que é desnecessário para aquele adolescente, que ele sente que não é para ele. Ele não quer viver aquilo, ele não quer realizar aquele sonho, ou muitas vezes ele não consegue, em termos neurológicos mesmo, acompanhar aquele ritmo. E aí ele começa a adoecer, mas ele quer realizar o sonho de ser médico que foi implantado na cabeça dele, ou que de repente ele despertou, enfim, mas ele não consegue dar conta. Então é preciso trabalhar também, né? O que é que ele dá conta, como é que ele se sente diante da situação. Uma coisa bacana que eu vejo hoje nas escolas, nos cursinhos e tudo mais, é realmente essa percepção, né? Primeiro, de que os adolescentes estão muito na pilha, estão adoecendo, estão estressados, estão ansiosos. E aí eles começaram a fazer esse trabalho de respiração diafragmática para reduzir a ansiedade, né? Ter sempre um profissional, um psicólogo, um psicopedagogo, enfim, alguém capacitado para orientar esses jovens, né? De que é desnecessário, mesmo porque se ele está muito estressado e muito ansioso, a tendência é que ele não faça uma prova muito boa. Né? Então, é preciso ter essa regulação emocional também, essa inteligência emocional, saber utilizar da forma adequada para poder alcançar os resultados, para alcançar os objetivos deles. Então, se tiver em excesso, se estiver adoecendo, não vai funcionar. Então, não adianta toda uma preparação, toda uma correria, todo um desespero, todo um impulso para uma criança que não está conseguindo, para um adolescente, aliás, que não está conseguindo acompanhar aquele processo, que está fora das emoções, da realidade, da mente dele, enfim. Tem que avaliar cada contexto, né? Vamos encerrar? Porque senão a gente vai ficar aqui papeando. E para encerrar, eu queria que você desse orientações, né? O ano está começando, as crianças vão voltar ainda para a sala de aula, as crianças vão voltar para a creche. Como fazer desse ano um ano mais leve, um ano mais produtivo, um ano com menos cobrança, um ano que seja mais acolhedor, tanto para os pais quanto para as crianças. É interessante, André, quando você traz essa questão de leveza, né? Porque a leveza, trazer o meu ano com leveza, é um ponto de vista. Mas esse ponto de vista, essa perspectiva, eu crio a partir do momento em que eu tenho noção do que eu estou sentindo. Em que eu tenho essa inteligência emocional trabalhada, o meu autoconhecimento, né? Então, os pais precisam buscar hoje um pouco mais de conhecimento em relação a isso.
para poder ter esse tempo, saber definir momentos, horários do dia, conseguir conciliar, né, a rotina com o olhar para essas crianças, para esses jovens, para esses adolescentes, né? Então, por que a sociedade está adoecendo? Porque por mais que hoje exista uma facilidade gigantesca em termos de informação, né, acesso a conhecimento, computadores o tempo todo, celular, a gente está sempre nas telas, mas aí também vem a cobrança, uma autocobrança, uma culpabilidade gigantesca para acompanhar o ritmo das informações, e a coisa não funciona desse jeito, né? O fluxo de informações é muito grande. Então, cada um precisa entender qual é o seu ritmo, né? Até onde consegue dar conta, até onde consegue acompanhar, e está tudo certo, porque ninguém dá conta de tudo o tempo todo, principalmente. Então, assim, você pode dar conta de muita coisa durante um determinado período de tempo. Chegando no limite, você vai parar. Se você não parar, seu corpo vai fazer você parar, porque ou adoece. por bem ou por mal. Ou por bem ou por mal. Então, para que a gente possa realmente ter uma vida mais leve, a gente precisa construir o olhar, a perspectiva, né? A gente precisa construir possibilidades e caminhos nas nossas vidas que nos permitam ser leves, sermos leves, né? Então, é uma questão mesmo de autoavaliação, de autocompreensão. E aí eu reforço, façam terapia, tá, gente? Façam terapia, porque a terapia ajuda muito. É uma ferramenta excelente que realmente direciona, que transforma quando você está aberto à transformação, obviamente, né? Sim. Mas, assim, transforma o ser. E muita gente, infelizmente, ainda não consegue olhar para a psicoterapia, né? Para ir para uma terapia dessa forma, de forma positiva. Acha que, eu estou indo para a terapia porque eu estou doente, isso é muito ruim. Não, vai para a terapia para se cuidar. E outra, vai para a terapia antes de adoecer. Sim, como prevenção, né? Isso, existe um método preventivo. Tem alguma coisa que está lhe incomodando, que você não está dando conta e que você está tendo que ter um esforço a mais para lidar, para resolver? Busca terapia, vai buscar ajuda, amplia seu olhar para o mundo, para as possibilidades das coisas, dos comportamentos, né? Amplia seu repertório comportamental, e aí a terapia também ajuda. Vai ampliar esse olhar para a vida. Né? E aí sim fica mais leve. E aí, quando você falou de leveza, é assim, né? A gente começa a dizer, vamos encerrar, aí vem uma palavra, aí você já lembra de mais uma coisa. Outra forma também da gente encontrar um pouco mais de leveza é parar de ver tanta porcaria na televisão. É quando ir para a internet, tentar buscar coisas mais agradáveis. Tentar parar aqueles espreme que sai sangue da televisão. Né? Ouvir uma música que seja uma música um pouco melhor, né? E eu sei que isso é muito de gosto, né? De repertório, mas ensinar a criança também bons hábitos, né? Uma leitura, né? O livro, então, eu acho que isso também ajuda, né? Tanto na leveza quanto no psicológico. Isso. A gente precisa buscar os contingentes ambientais que vão fortalecer a nossa leveza e não fazer o contrário. Então, assim, filtrar mesmo, né? Colocar o limite ali, até onde é necessário assistir tal coisa. O que eu vou mudar no mundo se eu ver isso, né? Se eu ficar assistindo e consumindo esse tipo de produto. Então, tem que ter o limite. Eu preciso saber o que acontece no mundo. Tá, tudo bem. Ninguém vai ser alienado, né? Isso, não fica alienado ao mundo. Mas e o limite da coisa? Né? Tá começando a te incomodar, tá começando a te deixar para baixo, você assiste já chorando, não tá legal, tá te adoecendo. Se você não consegue lidar com aquela situação, com aquela informação naquele momento, é melhor que você não o faça, né? Busque ou evite tá vendo todos os dias aquele tipo de informação. Então, selecione alguns dias da semana para dar uma olhada e até ver o seguinte, quais as fontes de informação que me trazem as informações que eu preciso, que são necessárias a mim. Ao meu trabalho, à minha vida, né, dentro do que eu faço na minha comunidade, enfim. O que é necessário, o que é importante. Então, é o filtro mesmo de ponderar aquilo que eu preciso para a minha vida e absorver aquilo que realmente é necessário.
Mais algo? Agora é para terminar mesmo. Mais algo, Erika? Ou não? Não, gente, encerramos por aqui. De repente, em um outro momento, a gente, né, entra em outro tema. E aí eu deixo também aberto ao público que caso tenha algum tema interessante que vocês queiram trazer, que a gente traga, né, para comentar, para debater, enfim, fiquem à vontade, coloquem aí nos comentários, né, Exatamente. que estaremos aqui aguardando. Pois é, porque era para falar sobre birra infantil, mas vocês vejam por onde a gente já passeou. Era só para ir para a América do Sul. A gente atravessou, foi lá para a Oceania, porque aqui é assim, foi informação, é conversa, bate-papo, e aí a gente vai puxando, um assunto vai puxando o outro, mas você vê que sem perder a sequência, sem perder a cadência, né? Então, hoje, mais uma vez, a gente falou sobre psicologia do ser humano, né? E, Érica, agradeço demais, mais uma vez você está aqui, certo? De repente, até a gente, quem sabe, não bota um quadro, assim, fixo, né? Sobre assuntos da psicologia, ó, que legal, não sei, vamos ver. Vamos Érica, ver. obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Que seu ano seja lindo, que seu ano seja leve, que sua menina seja sorridente, que Sofia seja mais uma bênção em sua vida. E que cada um tenha uma vida leve, que seu ano seja produtivo, sem estresse, mas produtivo dentro da medida, certo? Sem agonia, enfim, que seja um ano realmente muito bom. E até o próximo para você saber.